que é com o vice-presidente do setor de ruminantes da DSM, o Sérgio Schiller. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de Nutrimal. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela presença aqui ao vivo. Vamos voltando à normalidade nas nossas vidas, né? Depois de um ano e meio, quase 2 aí, de pandemônio. Não, perfeito, Tavinho. É um prazer estar aqui pessoalmente e poder conversar um pouco sobre o animal. Vamos lá, aproveitando o gancho dessa reportagem aí, porque a gente viu aí exemplo de como é a criação moderna, né? Ela é diferente de antigamente. Eu estava até comentando com você, eu me lembro vendo uma granja de suínos dessa toda limpa, de antigamente, quando eu era criança, ia visitar fazendas, você tinha lá as pocilgas, os chiqueiros, como a gente chamava no interior, que eram todos sujos, o porco comia lavagem, qualquer coisa, né? Hoje é um negócio que, inclusive, gera energia, gera biofertilizante, né? E na pecuária de corte também não é diferente, né, Sérgio? Não, a pecuária evoluiu muito. A gente tem vários exemplos, até vi os quadros que vocês trazem aqui, né, de exemplos desses, como dos biodigestores e tudo mais, tem evoluído. E eu acho que essa integração também com a lavoura e tudo mais é muito importante. E o reaproveitamento da energia, até das fezes, né, dos animais. Então é fantástico como progrediu a pecuária brasileira. E aí, em tempos de COP26, a gente está perfeitamente adequado, né? E a nutrição animal, ela colabora também para que você tenha menos emissões de CO2 para a atmosfera. De que forma, Sérgio? É fundamental a gente ter um olhar cada vez mais atento para isso, né? Que acho que ninguém nega que a gente está vendo as mudanças climáticas, né? Graças a Deus começou a chover de novo e a gente consegue aí entrar em um equilíbrio. Então é importante a gente cuidar do todo, né? E hoje em dia a gente vê que as emissões, né? A gente consegue controlar elas melhor através de iniciativas como essa dos biodigestores, mas também através da nutrição animal. Acho que a conversão do alimento em proteína, né, de uma forma mais eficiente, a gente consegue contribuir também com emissões menores. De que forma empresas como a sua DSM e outras, DSM Tortuga, né, e outras, trabalham com essa evolução da nutrição animal, no sentido de que o animal coma menos, converta mais, seja em carne ou seja em leite, e emita menos CO2, que é o motivo de tantas polêmicas no mundo? Existem vários ingredientes, né, como as amilases, por exemplo, numa dieta de milho, que ajudam nessa conversão alimentar. Então, a adição de suplementos, né, na alimentação dos bovinos consegue melhorar aí a conversão alimentar. Mas também tem a produção melhorada das próprias gramíneas e tudo mais. A gente tem uma pecuária a pasto bastante extensiva, é a principal pecuária no Brasil, né? 70% do gado é a pasto. Então, o manejo e a gestão é fundamental também. Então, a DSM, por exemplo, não só tem os ingredientes, mas também tem uns programas de gestão que auxiliam aí no manejo das propriedades. E aí, esses programas de gestão para auxiliar no manejo das propriedades ligados à nutrição animal, eles são programados de forma, por etapas, por exemplo, na época do pasto seco, na época da chuva, na época do rodízio no piquete. Como é que é essa organização? É um plano anual, né, onde é levantado os índices, a gente tem que mensurar, esse é o primeiro ponto, né, conseguir os dados das propriedades e aí é traçado um plano de melhoria. E, inclusive, com um número grande de propriedades, a gente tem um benchmark e a gente vê onde certas propriedades estão com níveis abaixo ou acima e onde que pode melhorar os seus índices, seja isso na nutrição, seja isso na gestão ou no manejo. Dá um número para a gente, vai, que todo mundo gosta de número, o brasileiro gosta de número. Ah, mas eu não faço, mas eu estou contente com o que eu tenho aqui. Eu largo o boi no pasto e tudo bem, dá tudo certo. Não é bem assim, né? A conta é diferente. Sim, não, a gente vê aí com alimentação, né, com suplementação, a gente consegue incrementar o número de arrobas, né, o ganho de peso diário e outros índices aí. É muito diferenciado, né, de gado a gado, de alimentação a alimentação, mas são ganhos expressivos que mais do que pagam pelo investimento na suplementação. Você tocou bem no ponto, não é gasto, é investimento, porque você vai ganhar em arrobas, em litros de leite, etc. e tal. Essa é a equação que tem que dar certo e ela dá certo. Então, a gente vê aí a pecuária evoluindo, né? A gente tem até menos hectares utilizados hoje do que alguns anos atrás, porque a produtividade aumenta. Então, isso também traz um benefício em termos de sustentabilidade, porque as emissões
com um ciclo de vida mais curto, são menores. E nós temos que aproveitar as condições favoráveis que nós temos, né? Porque estava conversando com os canadenses outro dia, tem um outro amigo que é alemão. A realidade nesses países frios aí é completamente diferente, né? Ninguém no Canadá tem mais do que 200, 250 cabeças de gado. Às vezes cria um em cima do outro até, porque não tem espaço, né? Mas obtém uma produtividade alta, né? Na relação final, tem uma produtividade alta. A gente, por conta do espaço que tem, às vezes a gente relaxa um pouco, renega um pouquinho algumas coisas, algumas boas práticas que podem melhorar a conta no final, por conta de um certo comodismo. Eu até comentava com o Silmar agora há pouco, acho que você não viu, mas o problema do Brasil começou com o hino, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Para com esse negócio de berço esplêndido, aproveita a oportunidade. Não, o Brasil é uma terra abençoada, né? A gente tem um clima fantástico, uma temperatura, tem uma extensão grande, então a gente tem tudo nas mãos. E a pecuária vem se profissionalizando, né, e melhorando. Então a gente vê grandes avanços aí nesses últimos anos e eu acredito que esse é o caminho. Avanços tanto em termos de produtividade, eficiência e melhor uso da terra. A integração lavoura-pecuária é um excelente exemplo que a gente tem aqui, que para mim é o caminho do futuro. Agora, o Brasil está colocando essa bandeira lá na COP26, mostrando a sua produção no campo, seja pecuária ou seja agrícola, no agronegócio, de forma sustentável. Agora, a gente tem que saber explicar bem para eles o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Porque tudo que a gente faz aqui, ninguém faz no mundo. Integração lavoura, pecuária, floresta, essas coisas que a gente está fazendo aqui, o nosso Código Florestal, por exemplo, é um dos mais modernos do mundo, se não for o mais moderno. Então a gente tem que explicar bem isso lá, porque senão eles não vão entender. É fundamental essa agenda positiva, da gente trazer um pouco das melhores práticas, né, que estão sendo implementadas aqui, como a gente... Agora a questão é a escalabilidade, né, massificar isso mais e trazer isso para todas as propriedades, porque a gente tem exemplos fantásticos de como deve ser feito e como pode ser feito, né? Então o grande desafio do Brasil é massificar, né, essas tecnologias novas, essas formas, essas integrações de lavoura, pecuária, floresta e tudo mais. Porque isso é algo único, né? E o Brasil tem um pouco uma imagem negativa lá fora, que a gente tem que reverter. Se fala muito do desmatamento da floresta amazônica, mas tem tantos outros exemplos de como a gente consegue tornar a pecuária mais sustentável. Então, e hoje, falando em bem-estar animal, inclusive, e a nutrição animal também faz parte disso, porque se você pega no tripé, né, nutrição, genética e sanidade, não adianta você ter um item ou dois e não ter o terceiro. Não adianta você ter nutrição se você não tem genética e tem cuidados veterinários. Não adianta, né? Você tem que ter as três coisas. E a nutrição é a que acelera o processo todo. Os três caminham juntos. A sanidade é fundamental, né? A gente ter aí um rebanho saudável, né? E não ter perdas ou mortalidades altas, né? Então a sanidade é o item básico que é fundamental. A genética tem contribuído muito para a melhoria, né? E a nutrição é o fator preventivo, né? De ter uma boa saúde dos animais. Então é um fator fundamental aí, uma boa alimentação para gerar um gado saudável. E aquela questão do sal mineral, como é que está? Já a cultura mudou um pouco do pecuarista brasileiro? O gado bovino aqui no Brasil ele tem uma deficiência de fosfato, principalmente, né? Então, os sais minerais são adicionados e tem uma penetração cada vez maior no mercado. A gente vê aí que a mineralização, o uso de vitaminas, né, na pecuária brasileira tem aumentado ao longo dos anos. Ainda existe mais ou menos metade do plantel que não tem uso de algum tipo de suplemento. Então, mas tem aumentado bastante. Pelos dados da Asbram, aí, nos últimos 2 anos, a gente tem um crescimento de em torno de 10% aí do mercado. Então... O bom é que as coisas boas estão crescendo, né, Sérgio? Isso é o que a gente tem visto aí nas estatísticas de modo geral, especificamente, estamos falando aqui na pecuária de corte de leite e de nutrição animal. Essas coisas vieram para ficar, né? Com certeza. Acho que é uma vez que saem os resultados, né? A gente, por exemplo, faz um tour de confinamento, onde a gente acompanha os confinadores, né? E a gente publicou os dados dos confinamentos do ano passado e a gente vê aí os resultados muito positivos. Os dados desse ano ainda não saíram, esse ano está um pouco mais complexo,
principalmente pelo fator dos ingredientes terem tido uma alta grande, né? Tudo, né? Tudo. A logística também está cada vez mais complexa, ainda mais caro de trazer os ingredientes e as misturas todas. E o preço da arroba caiu um pouquinho aí nesse segundo semestre. Então, as margens estão um pouco mais apertadas, então para o confinamento está mais complicado esse segundo semestre de 2021. São tempos complicados, difícil fechar qualquer planilha hoje em dia, porque a previsibilidade não chega até o fim do mês, né? São fatos e mais fatos que surgem. Bom, eu estou sem o programa da DSM lá, de nutrição animal na minha fazenda e quero implantar. Como é que eu faço? Com quem eu entro em contato? É só entrar em contato com a equipe da DSM, que a gente está à disposição aí. A gente tem uma equipe muito grande, mais de 800 representantes, Brasil afora, né? Então, em todos os estados a gente está presente aí e será um prazer aí atendê-los e ajudar na gestão da questão da nutrição animal. Exatamente. Ok, para obter melhor rentabilidade, né, gente? Para fechar a conta, porque a terra está cara, o suplemento está caro, tudo está caro, tudo que você tem que otimizar, senão não fecha a conta, né, Sérgio? Exatamente, mas graças a Deus eu acredito que também com o custo, o preço da arroba que está mais alto, a conta ainda fecha, né? Então, eu acho que é um investimento válido, não só para a produtividade, mas também para a sustentabilidade do planeta. Acabamos de comentar, inclusive, no Silmar, apesar da China continuar não comprando a carne bovina, a arroba pegou aí da semana passada para cá e começou a ter subidas. Hoje teve R$15 de subida em algumas praças, beirando já quase os 300 que era o teto antes. Porque naquele preço que estava de 240 estava muito ruim para o pecuarista, né? 240, 235 chegou até, está pagando para trabalhar. Não, o impacto foi forte aí, né, nos últimos meses aí com os bloqueios das exportações para a China, mas o mercado vem se recuperando agora. A gente vai se acertando, né? A gente é brasileiro. Teve uma vez aí que um presidente, não lembro qual, ou não quero falar o nome dele, deixou a gente com 50 alguma coisa no bolso, você lembra? Eu não lembro nem se era 50 cruzados. Depois eu veio o cruzado novo, se era 50 cruzados, todo mundo ficou com 50 no bolso, né? E aí a gente se virou e sobreviveu. E assim vai o Brasil. Sérgio Schiller, muito obrigado pela presença aqui e até breve. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer.